Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o terceiro episódio da 7ª temporada de Fear the Walking Dead e vai continuar com toda essa vibe radioativa, então vamos lá conferir o que aconteceu em mais um episódio da série. Bom, pessoal, aqui nesse episódio a gente vai acompanhar um pouco da jornada da June com o Dory ali naquele abrigo nos primeiros dias depois das bombas. Então a gente vai ver aqui toda a rotina deles para tentar sobreviver, né, a toda essa situação estranha aí. E quando um tremor de terra revela uma sala meio que secreta ali naquele lugar, as coisas vão começar a se complicar para os dois, né? Tudo que estava ali numa calmaria começa a se transformar. Essa sala é o lugar onde o Ted praticava os crimes dele muito antes do apocalipse zumbi e foi um dos motivos pelo qual o Dory largou tudo para ir atrás do criminoso. Essa descoberta acaba atiçando novamente essas lembranças, esses sentimentos que o Dory tem em relação ao Ted e faz a gente perceber também o quanto que o cara é obcecado pelo Ted, ainda que o Ted esteja morto e depois de tudo que aconteceu, ele ainda alimenta esses sentimentos, né, em relação ao cara. E aqui ele vai tentar de todas as formas conseguir desvendar o último mistério que faltou ser resolvido sobre todos esses crimes que o Ted cometeu. E além de revelar essa sala, o tremor também acabou destruindo todo o estoque de bebida que os dois tinham ali, o que vai causar no Dory e vai fazer a gente descobrir que ele tinha sérios problemas com a bebida. Ele vai acabar ficando então em abstinência aqui, e isso vai provocar nele uma série de alucinações e uma série de problemas aqui também para June ter que lidar sozinha. E olha, eu fiquei com bastante pena da June ter que lidar com tudo isso aqui sozinha, porque afinal de contas ela tem razão. O Dory desvendar esse mistério nessa altura do campeonato não vai fazer diferença nenhuma, nem pra ele, nem pra ninguém. Afinal de contas já aconteceu tanta coisa aqui desde que esses crimes foram praticados pelo Ted, né? A gente sabe que é uma questão de honra pra ele, é uma questão até mesmo dele conseguir descansar em paz com a consciência dele por ele ter conseguido finalmente desvendar todos os crimes a respeito do Ted, mas ainda assim, olhando de forma mais prática pra situação, né, isso aqui não vai ter efeito na vida de ninguém. E além de tudo isso, ainda vai ter a questão da abstinência do Ted, que vai causar alucinações nele, vai fazer ele sair do abrigo, o que vai acabar atraindo também uma galera meio estranha que vai aparecer aqui nesse episódio. Eles aparecem bem rápido, a gente não tem muitas informações sobre essas pessoas, mas logo de cara quando eles apareceram eu tive a impressão de que eram pessoas ali do Victor. Essa foi a dedução mais lógica que a gente poderia ter, mas a gente já vai falar um pouco melhor sobre essa galera aí mais aqui na frente no vídeo. E como se não fosse suficiente ainda toda essa questão do passado do Ted, a questão também da abstinência do Dory, a June também ainda vai ter que lidar com essa ideia dele de querer sair do abrigo, né, de querer explorar o mundo aí afora. E olha, tudo bem que aqui no final do episódio o abrigo acabou desabando e eles tiveram que de fato abandonar o lugar, mas nessa situação não dá pra dizer nem que o Dory nem que a June estavam errados, porque afinal de contas essa é uma situação bem complicada, né? Se eles ficassem ali no abrigo, existia o risco do abrigo acabar colapsando de alguma forma, eles ficarem sem alimentos, tem a questão da sanidade mental deles em jogo ali também, fora os perigos que poderiam aparecer de outras pessoas querendo invadir aquele lugar, como a gente viu aqui nesse episódio, né? E também o fato deles estarem todo dia tentando falar com alguém no rádio não era algo que poderia ajudar tanto, né? Afinal de contas, isso poderia atrair tanto pessoas boas querendo ajudar, quanto pessoas ruins também, o que acabava sendo mais um perigo ali para eles. E se eles decidissem se aventurar nesse mundo desconhecido aí pós-bombas, era outra questão bastante delicada para eles terem que lidar, porque afinal de contas existem os perigos visíveis, né, que são as pessoas, são os zumbis, e também existem os perigos invisíveis da radiação. E por falar em radiação, o Dory acaba indagando a June aqui sobre os reais perigos deles se aventurarem aí no mundo afora, né? Afinal de contas, eles viram que tinham pessoas ali, né, e que aparentemente elas estavam bem, então por que eles também não poderiam se aventurar? E de fato, esse questionamento dele acaba fazendo sentido aqui na série. Se a gente for parar para pensar de forma puramente realista sobre toda essa situação aí que eles estão passando, seria muito improvável, inclusive, que eles estivessem vivos depois de tudo que aconteceu, né? Muito menos a gente vê pessoas aí caminhando livremente, né? Tudo bem que eles normalmente usam esses trajes de proteção, mas a gente vê que não é tão consistente assim, né? Às vezes eles tiram o traje, tiram a máscara e parece que não tem radiação nenhuma porque nada acontece com eles. Então, a gente tem que ignorar um pouquinho a realidade e tentar embarcar um pouco no que a série
tá fazendo. E de fato aqui esse questionamento do Dory faz sentido, porque afinal de contas, se tem outras pessoas que conseguem sobreviver aí diante de toda essa radiação, por que eles também não poderiam, né? No final das contas, depois de toda essa loucura que a gente viu aqui sobre o Dory, a abstinência dele, essa coisa toda com o passado do Ted, o abrigo acaba desmoronando e eles acabam sendo resgatados, nada mais nada menos do que pelo Victor. Pelo menos por enquanto eles estão seguros, pelo menos até não acontecer nada de errado, e aqui a gente acaba tendo a certeza de que aquelas pessoas que estavam ali fora do abrigo não eram pessoas do Victor. Essa tinha sido a minha dedução mais lógica por ver aquelas pessoas ali, mas a gente acaba descobrindo aqui nesse momento que trata-se de um outro grupo, um grupo misterioso, e o fato deles estarem usando aí essas roupas e essas máscaras acaba alimentando ainda mais esse mistério, né, em volta de quem são essas pessoas. Eu não acho que seja o grupo da Alicia porque ela não agiria dessa forma, então provavelmente essa é uma ameaça nova que nós estamos lidando aqui na série. Eu ainda não tenho nenhuma teoria muito bem embasada para falar sobre isso, até porque a série não deu ainda praticamente pista nenhuma sobre essas pessoas, então não dá ainda pra gente formular nada muito consistente sobre isso. Mas se você tiver alguma ideia sobre quem pode ser essas pessoas, comenta aqui embaixo que a gente pode até se ajudar para tentar descobrir juntos aí quem são essas pessoas misteriosas que apareceram aqui. Aproveita para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e também deixar o seu joinha, porque isso ajuda demais a gente. A gente ainda teve tempo no episódio para uma troca de farpas entre o Morgan e o Victor. Mas apesar dessas ameaças que a gente viu aqui do Morgan, né, contra o Strange, eu sinceramente não acho que isso aqui vai dar em muita coisa não. Principalmente pelo histórico que a gente tem aqui do personagem na série e principalmente nessa última temporada onde o Morgan tava sangue nos olhos, queria a todo custo ir atrás da Virginia, e a gente viu que no final das contas ele acabou cedendo e acabou não cumprindo a promessa dele do início da temporada. Então eu acho que o Morgan também não vai fazer nada demais aqui com o Strange. É difícil de acreditar que ele vai fazer isso, mesmo que ele tenha a oportunidade mais lá pra frente aqui na temporada, e eu não acho que o Morgan vai chegar a esse ponto. Se a série fizer isso, o que eu acho muito difícil, eu vou achar bastante surpreendente, mas de fato eu não acredito que o Morgan vai chegar a tirar a vida do Strange ou fazer algo nesse sentido. E sobre a postura do Morgan em relação ao que o Strange quer fazer, né, a construir uma nova sociedade, a ajudar as pessoas, eu achei coerente a atitude dele. Afinal de contas, se o Victor realmente for fazer isso que ele tá dizendo que vai fazer, que é ajudar as pessoas, não tem problema nenhum no que ele tá fazendo, né? O grande problema é que a gente conhece o Strange, a série já deu inúmeras provas pra gente de que ele não é uma pessoa confiável, de que se for preciso ele sacrificar todo mundo que tiver ao redor dele pra ele conseguir sobreviver, ele vai fazer isso sem nenhum remorso. E é por isso também que eu acho que toda essa união aí entre o Dory, o Victor e a June não vai durar muito tempo aqui na série. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa, eles não vão ficar satisfeitos com o modo do Victor liderar ou alguma coisa nesse sentido e eles vão acabar se mandando dali. Alguma coisa vai acontecer, mas eu acho que essa parte toda aí não vai durar muito tempo. Apesar desse episódio não ter sido ruim, eu achei que ele foi mais parado que os episódios anteriores que a gente teve. A gente teve o foco basicamente todo aqui nessa coisa toda das alucinações do Dory, dessa coisa toda aí do passado dele com o Ted, então a gente não teve tanta coisa acontecendo assim por aqui. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive assistindo o episódio. Mas no episódio seguinte a gente já vai ver os personagens que foram resgatados ali pelo helicóptero do CRM, o que aguça a minha curiosidade para saber para onde eles foram e também pra gente saber se a gente vai ter mais informações sobre esse grupo, né? A gente sabe que eles estão ali num local um pouco mais seguro que esses personagens que a gente acompanhou até aqui nesses episódios, então vamos ver como é que as coisas vão acontecer por lá. Galera, esse aqui foi o meu vídeo sobre o episódio 3 da 7ª temporada de Fear the Walking Dead. Espero que tenham gostado. A gente se vê então numa próxima oportunidade e até lá!